Olá pessoal, estamos começando a nossa revisão parte 3 para a P1, turma do 9º ano, turma 901 do Colégio Militar do Recife, professor Subtenente Júnior. Vamos começar então o assunto período composto. Vamos lá, período composto, como vocês estão vendo aqui, é o que é formado por mais de uma oração, pessoal. Não é por duas, por mais de uma. Professor, por duas não é período composto? Tem mais do que uma, é período composto, mas pode ter duas, pode ter três, ter quatro, ter cinco, tudo faz. O período composto, ele é composto por coordenação ou por subordinação, isso é importante saber. Apenas o período composto recebe essas classificações, coordenação e subordinação. Período simples não. Vamos ver que exemplo de período simples e um período composto no final para a gente ter bem clara essa ideia. O Flamengo foi vice-campeão. Período simples. Por quê? Porque tem apenas um verbo. Tem apenas um verbo. Se tem apenas um verbo, tem apenas uma oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Ok? Os vereadores e o prefeito do Recife sobrevoaram a cidade. Vamos procurar sempre o verbo. Achei o verbo. Só tem um. Se só tem um verbo, só tem uma oração. Período simples, essa oração é chamada de oração absoluta. Lembrando que a oração tem seus termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos lá. Os vereadores e o prefeito do Recife sobrevoaram a cidade. Quem sobrevoou a cidade? Os vereadores e o prefeito do Recife, sujeito. Quem sobrevoa algo. Sobrevoa o quê? A cidade. Isso aqui é o complemento do verbo sobrevoar. Não é isso? Período simples, a oração é chamada de oração absoluta. Espero que não fique dúvida. Só isso. Período simples, só tem uma oração, oração absoluta. Vamos para o outro exemplo. A agremiação esperava que as propagandas trouxessem mais associados. Vamos procurar os verbos. A agremiação esperava que as propagandas trouxessem, dois verbos. Se tem dois verbos, tem mais de um verbo, tem mais de uma oração. Período composto. Certo? A agremiação esperava. Quem esperava a agremiação? Sujeito. Quem espera algo. Espera o quê? Que as propagandas trouxessem mais associados. Tudo isso aqui é complemento do verbo. É isso? Na segunda oração, que as propagandas trouxessem mais associados. Quem trouxesse mais associados? As propagandas. Trouxesse o quê? Mais associados. As propagandas sujeito, mais associados, complemento do verbo. Então, relembrando, período simples, uma única oração, né? Um único verbo, período simples. Essa oração se chama oração absoluta. Período composto, formado por mais de um verbo. E aí esse período é composto por coordenação ou por subordinação. O período é composto por coordenação ou por subordinação. Coordenação, as orações são independentes. Subordinação, as orações são dependentes uma da outra. Vamos ver aqui como é que fica isso. Então, período composto. Bom, no período composto, por coordenação, a oração não exerce função sintática com relação a outra oração, ou seja, ela é independente. Então, no período composto por coordenação, as orações são independentes. Elas têm sentido completo. Vamos ver aqui alguns períodos simples, formados apenas por verbos. Cheguei, parei, sentei, observei e voltei. Sujeito, eu cheguei. Sujeito eu, sujeito oculto eu. Para todos eles, eu cheguei, eu parei, eu sentei, eu observei, eu voltei. O predicado é só o verbo. Eu cheguei, eu parei, eu sentei, eu observei, eu voltei. São verbos intransitivos aqui que não tem complemento, né? Eles não exigem complemento. Vamos seguir. Agora vamos pegar todos esses verbos e vamos transformá-los numa só oração. Cheguei, parei, sentei, observei e voltei. São orações independentes aqui em cima.
mas eu posso juntar no período só e vira um período composto por coordenação. Cheguei, tem sentido completo, ok. Parei, tem sentido completo. Sentei, tem sentido completo. Observei, tem sentido completo. Voltei, tem sentido completo. Temos aqui uma conjunção aditiva, ligando a última coordenada, né? Voltei, que seria composto por coordenação, oração coordenada sindética. Todas as outras são assindéticas, nós vamos ver mais à frente. Não se preocupe com isso, o importante agora é identificar composto por coordenação e composto por subordinação. Vamos ver aqui então. Período composto por subordinação. É urgente que você estude. Um verbo é estude outro verbo. Mais de um verbo, mais de uma oração. Mais de uma oração, período composto. Agora não temos mais a oração absoluta, né? Período composto. Só temos a oração absoluta lá no período simples. Na coordenação de subordinação não temos. É urgente que você estude. Se eu digo é urgente, o que é urgente, professor? Que você estude. Também que você estude, se o primeiro termo é urgente, você não vai saber. Então a primeira oração é chamada de oração principal e a segunda é oração subordinada. Certo? Subordinada. A oração subordinada vem sempre introduzida pela conjunção subordinativa. Certo? Então, quando as orações dependem uma da outra para fazer sentido, ou que pelo menos uma dependa da outra para fazer sentido, essa que depende vai ser a subordinada. Vamos lá. Lembre-se de fazer suas tarefas de casa. Lembre-se, um verbo, fazer, outro verbo. Complemento do verbo lembrar. Lembre-se de quê? De fazer suas tarefas de casa. Complemento do verbo fazer. Quem faz algo. Faz o quê? As tarefas de casa. Dois verbos, duas orações. Lembre-se. Professor, não estou compreendendo. Lembre-se de quê? Quem se lembra de algo. Lembre-se de quê? De fazer suas tarefas de casa. Então o período composto com o período é subordinado. Bom, vamos ver agora um exercício, tá? Então eu vou pedir a vocês que parem a tela aqui, capturem a tela, façam um exercício que na sequência já vou resolver. Tá ok? Então você já deu tempo vocês pararem para ver aí, tá? Já deu tempo vocês pararem para ver. Vou passar agora para o gabarito para que a gente faça a resolução desse exercício. Vamos lá. Já tem a resposta, para que eu faço para vocês, eu vou separar. Primeira coisa, procurem o verbo. O casal foi à boate. Foi um verbo. No entanto, deixa eu botar mais para cá. Aqui. O casal não dançou. Dançou outro verbo. Foi e dançou. Tem dois verbos, período composto. Por coordenação ou por subordinação. Vamos tirar a conjunção. Essa conjunção de oposição, né? Já estudamos. O casal foi à boate. O casal não dançou. São orações independentes. Elas não dependem. Eu posso fazer elas em períodos simples, transformar em orações absolutas, que elas vão ter sentido. Então, período composto por coordenação. Vamos para B. Comprei frutas das quais o bebê não gosta. Se eu chegar, comprei frutas, comprei, primeiro verbo, gosta, segundo verbo. Opa, tem mais de uma oração, período composto. Se eu chego para você e dizer assim, pessoal, das quais o bebê não gosta. O que, professor? Não compreendi, não vai fazer sentido, vai precisar da outra. Então essa oração aqui, ó, está subordinada a comprei frutas. Comprei frutas das quais o bebê não gosta. Então temos a oração principal e a oração subordinada. Então o período composto por subordinação. Porque tem aqui a sensação de dependência. Depende da outra para poder ter sentido. Vamos para a C. Ele foi ao cinema porque ele queria assistir ao filme. Temos aqui a conjunção explicativa, vamos eliminá-la. Ele foi ao cinema. Ele queria assistir ao filme. Professor. Eu posso... São orações independentes, elas têm sentido completo sozinhas. Tem? Então, período composto por coordenação. Um detalhe. Eu repeti o ele aqui propositalmente. Se eu tirar o ele, continua a mesma coisa. Ele está implícito, mas ele foi ao cinema e queria assistir o filme. Aliás, queria assistir o filme. Porque queria assistir o filme.
Continuaria como se o ele estivesse aqui. Professor, só porque queria assistir o filme não tem sentido, mas o ele está implícito, tá? O ele está implícito como se repetisse aqui. Vamos então para o período composto por coordenação. Para D. Foi desrespeitosa a atitude do rapaz e a noiva ficou, deixa eu diminuir aqui, estressada. Foi desrespeitosa a atitude do rapaz. Dá para se compreender, não tem sentido completo. Foi e ficou estressada, né? Ficou. Temos aqui mais de um verbo, período composto. Foi desrespeitosa a atitude do rapaz. Sentido completo, né? Vamos para outra. A noiva ficou estressada. Tira aqui a conjunção, o valor semântico de adição. A noiva ficou estressada. Também tem sentido completo. Período composto por coordenação. Para a quinta. À medida que eles estudam, aprendem mais. Sempre tiver a medida que, a proporção que é sempre subordinação, pessoal. Porque a medida que vai exigir algo a mais, né? Então a outra oração só para existir vai depender da primeira. Se eu chegar a aprender mais, você não vai entender. Aprender mais, o que tem, professor? Não entendi. À medida que eles estudam. Então, é o período composto por subordinação. Vamos lá. Não gosto de pessoas que só reclamam. Quem gosta, gosta de um verbo. Daqui achei o verbo de novo. Reclama outro verbo. Vamos dar uma apagada aqui, fica mais limpo. Podemos até aumentar aqui agora. Não gosto de pessoas que só reclamam. Quem gosta, que é um verbo, reclamam outro verbo. Período composto, tem mais de um verbo. Quem gosta, gosta de algo. Gosta de quê? Então o complemento desse verbo é de pessoas que só reclamam. Não gosta de quê? De pessoas que só reclamam. Tudo isso aqui é complemento do verbo. Certo? Tem dois verbos, período composto por subordinação. Observe que esse não gosta exige um complemento. Isso por si só já me dá a ideia de que tem período composto de subordinação. Porque eu não gosto, gosto de quê, professor? Não está completo sentido. De pessoas que só reclamam. Chego a falar isso também não tem sentido. Então temos aqui um período composto por subordinação. Oração principal e oração subordinada. Então, ok. Vamos para a sétima. Vamos ter que diminuir aqui um pouco. Ok. Espero que vocês estudem e tirem boas notas. Quem espera, primeiro verbo, que vocês estudem, tirem boas notas. Período composto por coordenação e subordinação, pessoal. Então, olha só, eu tenho três verbos. Vamos entender. Sempre que eu tiver três verbos, eu tenho três orações. Aí vocês parem e pensam, peraí. Se eu tenho três orações, tenho mais do que duas orações, eu posso ter um período composto por coordenação e subordinação. Posso ter, pode ser que não. Pode ser tudo coordenação, pode ser tudo subordinação. E pode ser coordenação e subordinação. Professor, eu coloco período composto por coordenação e subordinação, período composto por subordinação e coordenação, tem que ver exatamente na ordem? Não. Se vocês colocarem período composto por coordenação e subordinação, ou por subordinação e coordenação, de todas as formas será aceito. Então vamos lá. Espero que vocês estudem e tirem boas notas. Espero, primeiro verbo. Estudem, segundo verbo. Tirem, terceiro verbo. Quem espera, espera algo. Eu espero, sujeito eu, predicado, que vocês estudem e tirem boas notas. Isso tudo é o complemento do verbo esperar. Não é complemento. Porém, nesse complemento tem duas orações. Espero que vocês estudem. Então, nós temos a oração principal aqui. Oração subordinada aqui. Segunda oração subordinada. Essa oração com relação a essa aqui, ó. Temos a conjunção aditiva no meio, né? Ou a ideia de adição, a conjunção com valor de adição. Vocês estudem e tirem boas notas. São independentes com relação uma à outra. Porém, com relação a essa aqui vai ter dependência. Então, subordinação aqui, coordenação aqui. Período composto, então, por coordenação e subordinação. Vamos para a última oração, último período. O filho chegou
A filha saiu, mas a mãe nem notou. O filho chegou, um verbo. A filha saiu, outro verbo. A mãe nem notou. Notou, outro verbo. Chegou, saiu, notou. Outro verbo. O filho chegou, sujeito, o filho. O que ele fez? Chegou, só isso. Esse verbo não pede complemento. Então, a oração absoluta aqui... A oração absoluta não, desculpe. Isso aqui sozinha ela é independente. Acabou. A filha saiu. Também é um verbo intransitivo. Esses verbos que não pedem complemento são chamados de verbos intransitivos. A mãe nem notou. Né? Então, o último verbo, mas a mãe nem notou. Então, tenho 3 orações, as 3 são independentes. Eu poderia transformar em período simples. Eu digo, o filho chegou. Ponto. Já se compreendeu. Ó. Se eu colocasse o ponto, virava uma oração, um período simples, uma oração absoluta. Se fosse um período simples, né? Mas aqui nós temos um período composto. 3 orações independentes, período composto por coordenação. Então, pessoal, é isso. Só lembrando aqui, nós temos aqui no último período, na última oração aqui nós temos uma conjunção de oposição, né? Com valor semântico de oposição. Então está aí. Com essa revisão, vocês têm condições de fazer uma boa prova. Tá? Terminamos então a nossa revisão, essa é a parte 3. Bons estudos. Até a prova.